Cauã Toledo, 5 jogos em 10 dias, 6 participações em gol, 3 gols, 3 assistências entre Copinha e Carioca. Danilo recebe proposta da Rússia, do Zenit, e clube inglês faz sondagem. Além disso, Kadir fez o primeiro gol na estreia dele para a seleção panamenha e o garoto tá voando. Além disso, vamos ver aqui muitas coisas sobre o jogo de ontem do Botafogo, cobertura da mídia sobre tudo que aconteceu em Botafogo 1, Sampaio Corrêa 2, quer dizer, Sampaio Corrêa 2, mandante do jogo, Botafogo 1. Mas antes disso, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Aqui embaixo tem produtos que você pode comprar e sem gastar um centavo a mais, comprando pelo nosso link aqui no vídeo. Aqui ó, tem um botãozinho aqui embaixo com os produtinhos. Você clica neles, compra qualquer produto nosso aqui e sem nenhum centavo a mais, você ajuda o canal com comissão. Ajuda a gente a manter essa estrutura que a gente tem aqui e fazer trabalho todos os dias com vídeos pra vocês. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Bora falar de Campeonato Carioca. Nossa equipe foi até Saquarema, região dos Lagos do Rio de Janeiro, para mostrar como o clima rural ajudou o Sampaio Corrêa a vencer o Botafogo. Aqui, praticamente todo mundo mora dentro do trabalho, num ambiente rural. Uma fazenda com CT, estádio e casa. Os jogadores do Sampaio Corrêa têm vista para a grama. Como é que é muito afastado? Quando dá uma trovada, alguma coisa, cai energia, cai tudo, aí fica aquela escuridão geral aqui, unido, rindo pra caramba. Pô, daí o pessoal desconecta um pouco da internet e começa a conversar um pouco mais. Zé Carlos é um dos que se concentram para os jogos no casarão, pertinho do campo. A preleção, muitas vezes, acontece também na casa. E logo depois o elenco parte para o ônibus. É quase hora do jogo. Daria para ir andando? Daria. Mas a rotina é sempre igual. O ônibus dá uma meia volta no quarteirão e 5 minutos depois o time chega. O busão veio pegar a gente para levar ali. Acho que é a mesma distância que a gente vai daqui à rua para pegar o ônibus é mesmo pro vestiário, mas fica mais profissionalzinho, né? Na segunda temporada seguida na elite do futebol carioca, o Sampaio Corrêa repetiu o resultado de 2025. 2-1 sobre o Botafogo, num dia 18 de janeiro. Um bate e rebate dentro da grande área para resultar no gol, para virou! Exatamente um ano depois, o Sampaio Corrêa vence o Botafogo jogando em casa pelo Campeonato Carioca. Dessa vez, a vitória foi sobre um time praticamente formado por garotos do sub-20 do clube. A experiência bateu a juventude. E agora, quem manda em tudo aqui, volta para casa, que a gente já viu que não é longe, feliz da vida. Vai voltar andando ou de ônibus? Vamos voltar andando agora, né, pai? Comemorando. Pô, hoje à noite vai ser só festa, né? Só festa. Vamos falar que o presente aí se faz uma carninha aí, porque o próximo jogo é só quinta-feira, né? Tá aí um clima total de campeonato estadual, né? O tipo de história que a gente consegue ver nesses campeonatos estaduais. Vitória importante do Sampaio Corrêa. A gente ia falar do lado do Botafogo também, né, Raed? Até difícil fazer qualquer tipo de análise, porque a estratégia é muito semelhante à estratégia do Flamengo. Colocar um time, não é um time reserva, não é um time alternativo, é praticamente um time sub-20 nesse início de campeonato estadual. Então o Botafogo perde a primeira na temporada. Detalhe desse jogo, o Cauã Toledo, que fez o gol do Botafogo, ele disputou a 4ª partida em 5 dias. Loucura, né? Porque esse time também está disputando a Copinha. Sim, então vai para Copinha. Tá vivo volta, na Copinha ainda nas quartas de final. Pois é. Copinha, Não, volta, campeonato estadual. Vai pra com Copinha, detalhe, volta, né, campeonato Raed? estadual. Fala, Além do Cauã, dos jogadores que entraram em campo num dia pela Copinha e jogaram no dia seguinte pelo profissional no campeonato estadual, eram 7 relacionados. Então, assim, tem muita gente fazendo isso. Jogando num dia, jogando no outro, uma hora pelo sub-20, outra hora pelo profissional. Tem gente que só fica no banco e entra, mas não é o caso do Cauã, né? Que jogou efetivamente os 2 jogos, um pelo 20 e o outro pelo profissional em 2 dias seguidos. Não, e, claro, falando, né, da ótica do jogador, ele quer ter essa oportunidade, ele quer fazer parte de um time principal do Botafogo, quer aparecer, fez um gol que certamente vai ser lembrado por muito tempo, mas não está longe de ser o cenário ideal para você utilizar um jogador como esse também. Você já citou, né? 4 jogos em 5 dias. É muita coisa, né? Está lá a matéria no GE.globo, inclusive.
Mas assim, o calendário da categoria de base, ele é diferente do calendário do profissional. Então a categoria de base tem uma pausa para descanso. Geralmente essa pausa para descanso acontece ou no final do ano ou depois da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Porque aí tem um intervalo ali entre competições. Mas é melhor você entender que o seu elenco profissional precisa ter um ano inteiro completo, principalmente o Botafogo, que vai ter o início de trabalho do Martim Anselmi, que começando o ano, dirigindo o clube que ele não conhece ainda, um calendário novo para ele. E aí a gente tem mais um caso de um técnico que nem está indo, né, para os jogos desse time principal no começo do campeonato estadual, né? Falamos do Pesolano, o Flamengo não leva o Felipe Luiz também, é outro treinador nesse momento. O Anselmi ainda não comandou o Botafogo na beira do campo nesses 2 primeiros jogos do Carioca. Em um cenário, como eu falei, um cenário totalmente novo. Ele não sabe como é o futebol brasileiro, quais são as dinâmicas do futebol brasileiro. Ele não está começando um trabalho no Botafogo que terminou o ano passado sob o comando do David Ancelotti. Um trabalho questionado. Então, assim, você precisa também dar tempo para que esses treinadores novos eles consigam colocar o seu plano de jogo, sua filosofia de jogo para a equipe. E aí o Botafogo opta por levar jogadores da categoria de base, esgarçar esses jogadores, botar eles com muita minutagem. Cauã Toledo, 4 jogos em 5 dias. E aí o time acaba tendo resultados como esse. É normal você oscilar, é normal tropeçar. E a torcida tem que ter calma. Mais uma vez, a torcida tem que ter calma. Não, e a gente já fala de um time que, né, não está acostumado a jogar esse tipo de jogo, né? Não é um time principal do Botafogo. Mas abre o placar, falando desse jogo específico, logo cedo, com 5 minutos, e fica com um jogador a menos também muito cedo, né, Vini? Eu acho que tem esse adendo também. O Botafogo sofre a virada porque precisou jogar com 10 durante muito tempo. O Rogerinho foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo. Então é muito tempo para você jogar com 10, por mais que seja um time jovem. A gente está vendo, inclusive, o lance da expulsão do Rogerinho aos 27 minutos. O jogo estava 1-0 para o Botafogo ainda. E o Sampaio Corrêa faz o gol do empate ainda no primeiro tempo e vira na etapa final. Complica ainda mais algo que já é complicado, né? Uma expulsão como essa. Muito. E você vê que o Rogerinho ficou lamentando ali, mas nem reclamou, né? Sabe que dominou mal, a bola escapou. Não tem muito debate, né? Errou o tempo de bola, chegou pisando ali, né? Então, cartão vermelho muito bem aplicado, justíssimo, no meio do primeiro tempo, quando o time vencia por 1-0, e aí foi praticamente só se defender. E acho que a gente está vendo times que estão escalando força máxima quando o assunto é sub-20, escala o sub-20 inteiro, né? Porque tem time que coloca um ou outro da base num contexto de jogadores experientes e tal. E acho que esse é o melhor cenário para você observar esses jogadores. Quando você escala o sub-20 todo para jogar e vestir a camisa do profissional contra atletas mais velhos, eu acho que fica muito gritante essa diferença. A gente fala muito, né, Raed, sobre o quanto é difícil para um cara que sobe do 17 para jogar no 20, porque já é outra realidade, ainda que seja categoria de base. E quando o cara sobe do 20 para jogar no profissional, é preciso ter calma, o jogo é outro, e a gente está vendo muito isso nos campeonatos estaduais, né? É isso, a estratégia do Botafogo de começar o ano com essa equipe sub-20. Próximo jogo do Botafogo na quarta-feira contra o Volta Redonda no Newton Santos, então pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo, você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não tá aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Bom, sobre o Danilo, o Zenit da Rússia fez proposta pelo jogador, aí que poderia, com bônus e metas e tal, ficar entre 20 milhões de euros e 25 milhões de euros. Mas o jogador não tem a mínima intenção de ir pra Rússia. Ele que chegou no meio do ano passado com um valor parecido, né, investido pelo Botafogo na compra junto ao Nottingham Forest. Ele que não teve muito tempo de jogo, atuou, fez boas partidas, mas oscilou por causa de lesões que ele teve. Esse ano acho que pode ser o ano do Danilo, de tomar de vez a posição e fazer a gente esquecer o Marlon Freitas de uma vez por todas. Mas, pelo que tá aparecendo, ele não deve sair por agora não, tá? Mas também tem clubes da Premier League interessados, fizeram sondagens
Não saiu aí qual é o clube, né, que sondou o Danilo na Inglaterra, mas ele que veio de lá recebeu sondagens também de clubes ingleses. E o nosso, né, panamenho de ouro da base do Botafogo, Kadir, centroavante aí, meteu o seu primeiro gol na sua estreia pelo Panamá, na seleção panamenha aí, convocou ele. Panamá que, né, pode levá-lo pra Copa. Vai que o moleque já inicia a carreira numa Copa do Mundo. Pô, seria maravilhoso, né? Ele meteu um gol. Vamos aqui mostrar pra vocês o gol, mas com a tarjinha pra não dar problema, né? Pra não prejudicar a gente, né? Só pra não ter risco de a gente se ferrar. O gol tá aqui, ó. O gol do Kadir. Es como la gente de la NFL que dice que en Denver cualquier pateador siempre tiene opción. Espera la pelota para Barría, Kadir tiró. Muito bom, cara. Muito bom. Boa finalização. Vai lá, abraçar o champanhe, abraçar o técnico. ¡De Panamá! ¡Gol! ¡Sí! En su debut con la selección. Primera que le quedó. A cobrar se ha dicho. ¡Qué gran balón arriba de Leni! Y Panamá en la buena, en Tarija, 1-0 con el gol de Kadir Barría. Sirve correctamente Kaiser y el muchacho de moda aparece con todo. El jugador Barría, Cadirzinho. Aí aparece Kadir. Toque sutil. La primera. O moleque vai dar trabalho, vai dar muito trabalho ainda. É uma joia da base do Fogão. Voa, Kadir. Voa, Kadir. Estamos na torcida. Se Deus quiser, Kadir na Copa do Mundo esse ano. Sobre o jogo de ontem, as atuações aqui que o Fogão Net, né? As pontuações, as notas que ele deu para alguns jogadores, né, do Botafogo no jogo de ontem. O Raul, que tinha sido, para minha opinião, e o Fogão Net melhor em campo no último jogo, nota 5. Não teve culpa nos gols, mas não passou confiança que passou em outros jogos. Rogério 3, né? Raul 5, Rogério 3, porque foi o cara que foi expulso cedo e cagou de vez o jogo. Danilo, nota 4. Não repetiu bons jogos anteriores, mas também não foi culpado pelos gols, né? Deixou espaço, mas não foi culpa total dele. Justino 5,5, o melhor da defesa. O Gabriel Abdias 5, né? Mostrou técnica, mas também não foi decisivo. Marquinhos 5, alternou de zagueiro e volante, deu equilíbrio pro time, mas sem brilho. Bernardo Valim 5 também, bem na distribuição de jogo nos giros e mal finalizando. Caio Vale 6, mostrou talento, mas escondeu a bola, mas os dribles não foram tão efetivos. Cauã Toledo 7, foi o melhor em campo pelo Glorioso, fez o gol e foi agressivo. Felipe Januário 5,5, começou bem na ponta, mas foi sacrificado para jogar na lateral, depois que o Rogério foi expulso. E o Arthur Isaac 6, muita luta, participação no gol, mas só, né? E aí tivemos jogadores que foram substituídos e tal. Lucas Camilo ajudou a marcação no meio, Matheus Fortunato e Camilo foram 5, nota 5. Pouco apareceu ofensivamente, mas deu ali uma opção pela direita. Mateuzinho 5,5, entrou retraído e deu trabalho. Samuel Alves 5, ficou isolado no ataque, quase não participou. E o Belão 5,5, fez o que pôde em Saquarema, montou um time com valência para o jogo, mas o jogador expulso prejudicou o trabalho dele. E eu acho que cara, o Flamengo teve um jogador expulso no jogo contra o Volta Redonda e foi 3, mas deve ser 5, 6. Foi um vareio do Volta Redonda. O Botafogo com 1 a menos foi um jogo de igual para igual. Foi de igual para igual. Foi 2-1, né? Poderia ter sido 1-1. Por acaso saiu um gol do Volta Redonda, do Sampaio Corrêa, ali num bate-rebate. Poderia não ter saído. Vai que a bola sai, vai para fora, né? A gente não sabe. Então, os moleques em 5 jogos, em 10 dias, conseguiram aí uma partida honestíssima e mesmo com 1 a menos, deram trabalho. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.